Mas vamos com informação importante, porque finalmente aquele acordo da União Europeia aprovando então o Mercosul, as negociações devem avançar. A Rani Veloso chega ao vivo, direto de Brasília, para contar todos os detalhes para a gente e também a avaliação do Itamaraty em relação a isso, né, Rani? Bom dia. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, e por enquanto a orientação do governo Lula é não se comunicar oficialmente até que haja uma decisão oficial, porque de acordo com uma fonte com que eu conversei, o processo de aprovação ainda está em curso. Deve ser finalizado por volta das 13 horas, horário de Brasília, e 17 horas, horário de Bruxelas. Se aprovado, a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, pode assinar formalmente o acordo na próxima semana, no dia 12, em cerimônia no Paraguai. Bom, também conversei com outras fontes do Palácio do Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores, nos bastidores, porque não é posição oficial ainda, avalia que a participação do presidente Lula nessas negociações foi importante para destravar este acordo, porque abriu um canal de comunicação em julho de 2023, às vésperas do encontro da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latinos Americanos e Caribenhos, e a União Europeia em Bruxelas. Então, esse canal de comunicação e negociação com os europeus foi reaberto em 2023. A gente lembra que esse acordo está sendo negociado há 26 anos. Eles também lembram que o Brasil foi o responsável por coordenar toda essa negociação, porque no Mercosul, neste bloco econômico, cada país é responsável pela negociação de um acordo, e esse foi de competência do Brasil. A gente lembra que o presidente Lula, inclusive, desde o ano passado, vem falando que se não tivesse um acordo fechado até o fim do ano passado, ele iria desistir, mas agora, por causa da Itália e da primeira-ministra Giorgia Meloni, que concedeu uma série de benefícios aos agricultores italianos, aí eles conseguiram aí o apoio da Itália, que reforçou a aprovação no parlamento da União Europeia, que agora pode finalizar por escrito até às 13 horas a formalização da aprovação desse acordo. A resistência maior parte da França e da Irlanda. A França, o presidente Emmanuel Macron vem enfrentando manifestações dos agricultores que são contrários a esse acordo de livre comércio, que vai impactar diretamente na economia aqui dos países do Mercosul. Por quê? Porque vai reduzir e, em alguns casos, até eliminar as tarifas e impostos de exportação e também de importação, além de proporcionar um acesso dos produtos brasileiros e dos outros países aqui da América do Sul ao mercado da União Europeia de 451 milhões de consumidores. Então, os benefícios vão vir tanto da área do agro para o agronegócio, quanto também para a indústria. A gente está aqui posicionado também na vice-presidência da República, na porta do ministro Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para que ele também se posicione. Até agora, ele não falou, porque, como eu havia apurado, a orientação é não falar até que, de fato, seja uma decisão oficial desse acordo. Volto com vocês. Exatamente. Acordo importante. Rani Veloso trazendo as atualizações. Se passar alguém por aí também trazer alguma informação, está convidada a voltar com a gente aqui ao vivo. Jess Peixoto, um acordo que estava previsto, muita resistência, protestos foram mobilizados ao longo dessa semana, inclusive na França, como a Rani bem trouxe, e agora finalmente sendo fechado. O acordo foi fechado porque houve uma negociação interna que colocou ali um grau maior de subsídio para a agricultura europeia. Isso influenciou bastante, isso fez com que a tensão inaugurada lá atrás com a Itália em relação a isso decaísse. Fez países como a Bélgica mudarem um pouco o posicionamento, partindo até para uma visão de mais abstenção, mas não mudou a situação da França, que tem um dos circuitos, sindicatos rurais mais organizados do mundo, que continuou a cobrar, a protestar, o que leva o presidente da França, o Macron, a manter esse posicionamento contrário ao acordo do Mercosul. Mas acaba que a negociação venceu, o acordo será ratificado, finalizado e possivelmente
deverá entrar em vigor no mais tardar. O Brasil está vendo esse acordo ser finalizado no momento em que ele não preside o Mercosul, isso aconteceu até dezembro de 2025, mas sem dúvidas é uma vitória muito expressiva para o Mercosul e também para o Itamaraty. E vamos ver, né? No final das contas, é bom para os dois lados. O nosso agro não ficou de fora, não foi prejudicado, como nós debatemos aqui há algum tempo. E, por outro lado, a mesma coisa para a Europa, que agora vai ter um produto na mesa mais barato em termos de eficiência, competitividade e tantas outras coisas. Tem que ver também se aquelas restrições impostas muitas vezes que a gente não entende, né? A crise da vaca louca, aquelas doenças, aí fecham as portas dos países europeus. Então, tem essa questão que a gente precisa ficar analisando. Sanitária ainda pode acontecer, mas as tarifárias mesmo, que são as mais preocupantes... Mas muitas vezes são excessivas, você não acha? Eu acho que são excessivas, mas eu acho que o grau, quando você tem uma crise, ele tem um tempo médio de resposta. Então, são 20 dias. Nesses 20 dias, apresenta-se um documento, os laudos, mostrando que foi um caso específico e cai. Agora, as tarifárias não, aí elas são mais difíceis. Mas uma coisa interessante é que o Macron, o tempo inteiro, falava que era sobre a Amazônia, era sobre trabalho, era sobre várias medidas. Mas na última semana, ele falou sobre o que é de fato. Ele assumiu, falou que vai ser difícil para o produtor francês. Então, desde o governo Bolsonaro até aqui, ele falava que era mais uma questão de proteção do meio ambiente. Agora ele assume o protecionismo. Nesse processo inteiro, né? E o álbum de casamento não adiantou nada, porque ele manteve... o álbum de casamento. Todo mundo lembra daquele álbum de casamento do Macron com Lula na Amazônia, né? Que fez aquelas fotos icônicas que viraram... Eu chorei vendo algumas imagens. Muito emocionante. Gostou, abraçando a árvore e tal. Pois mas em nada adiantou para a posição da França e também do ponto de vista até da coerência interna do Macron com os princípios do partido dele, é uma hipocrisia enorme, porque, em tese, o partido dele defende a abertura econômica, defende a integração comercial da Europa com o resto do mundo, e ele se posicionou em função do lobby dos produtores agrícolas franceses de forma protecionista e não de forma liberal, de forma a abrir a economia. Mas antes tarde do que mais tarde, porque estamos 26 anos atrasados nesse acordo, a verdade é essa, mas é uma grande notícia, porque o Brasil sempre teve uma das economias mais fechadas do mundo e precisa se abrir para o comércio global, integrando as nossas cadeias, as cadeias globais de valor.